Hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante, que é a importância de você ser você mesmo. A importância de você ser você mesmo. Eu estou repetindo o título para que nós possamos ficar com isso bem gravado, né? Então nós vamos conversar sobre isso hoje, sobre essa importância, o que é você ser você mesmo. Qual a importância disso em nossa vida? Quando nós não somos nós mesmos, isso traz prejuízo, traz sofrimento ou não, né? Então, o que nós podemos fazer para chegar nesse lugar? Então, hoje nós vamos dedicar o nosso tempo a esse assunto. Então, ouvinte, o que é você ser você mesmo? Nós sermos nós mesmos significa nós sermos transparentes no relacionamento com as pessoas, né? Nós sermos nós mesmos, ou seja, eu tenho os meus gostos, eu tenho as minhas opiniões, eu tenho os meus sonhos, os meus desejos, e eu viver de acordo com o que eu acredito, né? Eu ter a coragem de falar as minhas opiniões, de falar sim quando eu acredito, de falar não quando é algo que eu não concordo, que eu não acredito, que não combina comigo. Então, é eu fazer escolhas, é eu emitir opiniões, é eu procurar satisfazer aquilo que combina comigo. Então, viver a vida de acordo com a minha natureza, viver de acordo comigo mesmo, significa eu fazer escolhas, eu me posicionar nos meus relacionamentos, seja relacionamento amoroso, relacionamento familiar, relacionamento no trabalho. É eu me posicionar de acordo com o que eu acredito, de acordo com o que eu acho que é o melhor. Então, ser você mesmo caminha muito neste sentido, ouvinte. É eu viver de acordo com aquilo que combina comigo. Mas falar é uma coisa fácil. Agora, a prática disso nem sempre é tão fácil assim. Todos nós possuímos um certo grau de dificuldade em sermos nós mesmos. Tem pessoas que têm mais facilidade em se expor, né, em falar de si, em se colocar, se posicionar, colocar seus limites, falar do que gosta. E tem pessoas que têm muitas dificuldades em relação a isso. Tem pessoas que ficam aí no mediano. Às vezes se coloca, às vezes não, às vezes prefere concordar com o grupo, com o outro, corresponder às expectativas, mesmo não sendo aquilo que ele acha que é o certo. Mas tem muitas pessoas que têm muita dificuldade, sim, de se posicionar, de falar do que pensa, falar do que gosta, de escolher coisas que tenham a ver com elas mesmas. E o que leva a essa dificuldade? Vários sentimentos, eles influenciam no nosso grau de dificuldade. E eu vou falar um pouquinho deles agora, aqueles que mais chamam a atenção. Então, um deles é o sentimento do medo. Medo de sermos criticados, medo de sermos julgados pelas pessoas. Quando nós nos posicionamos de forma diferente das pessoas, quando nós emitimos uma opinião, né, ou então falamos de algo que não concordamos com as pessoas, muitas vezes nós temos medo de sermos julgados de estarmos errados, né, de não sermos inteligentes. Estou dando exemplos, né, fazendo uma fantasia aqui, de não sermos inteligentes, julgados de sermos inocentes demais ou maldosos demais.
Então, os julgamentos de valor são rótulos que as pessoas colocam em nós, muitas vezes porque o nosso comportamento não está se identificando com o delas. Então, nós temos medo dos julgamentos de valor, medo dos preconceitos. Preconceitos são aqueles conceitos prévios que as pessoas fazem ao nosso respeito, né? É semelhante a um julgamento aí, e as pessoas, por criarem preconceitos, muitas vezes se afastam. Então, nós temos muito medo de sermos julgados pelas pessoas, do preconceito, da rejeição das pessoas, de não sermos aceitos pelas pessoas. Então, esse medo, quando ele está muito forte em nós, ele cria em nós um grau de dificuldade tamanha que nos impede de nós sermos nós mesmos. E aí nós vivemos muito com aquela preocupação em corresponder à expectativa do outro, em corresponder àquilo que o outro espera de mim. Então, muitas vezes eu fico perguntando às pessoas o que ela acha, qual escolha eu devo fazer, qual o melhor curso eu devo seguir no vestibular, qual tipo de emprego você acha que combina comigo, qual tipo de roupa. E isso é um dos caminhos, né? Outros caminhos, muitas vezes, é sempre a pessoa concordar com o outro, fazer aquilo que o outro espera. Então, esse é um dos sentimentos que nos dificulta em nos posicionar. Outro sentimento, ouvinte, é o sentimento de culpa. Acredito que não é um sentimento desconhecido, assim como o medo, né? O medo também é um sentimento muito conhecido de todos nós. O sentimento de culpa é quando lá no fundo nós estamos achando, sentindo que o que estamos fazendo possa estar prejudicando alguém, possa trazer problemas para alguém. É como se o que nós estivermos fazendo, né, ou fôssemos fazer, né, fosse dar algum problema, estivesse errado. Então, quando nós temos um sentimento de culpa, às vezes lá dentro mais forte, isso também nos freia, né? A gente emitir opiniões, a gente se posicionar, a gente colocar limites nas situações. Quando a gente vê que aquela situação, assim, eu não concordo com ela, ou aquela situação está me agredindo, né, no sentido de eu estar me sentindo mal naquela situação, ou emitir uma opinião, né, que é diferente da do grupo, das pessoas, ou fazer escolhas que é diferente daquilo que as pessoas esperam que eu faça. Então, o sentimento de culpa, ele também influencia aí nessa dificuldade de eu ser mais transparente, de eu ser mais verdadeiro nos meus relacionamentos. E um outro sentimento é o sentimento de vergonha. É outro sentimento também forte. O que é a vergonha? A vergonha é aquela dificuldade, né? Também não deixa de ser um medo dos seus próprios sentimentos, de colocar os seus sentimentos, de colocar as suas opiniões. Então, as pessoas tímidas, muitas vezes, ela tem muito esse sentimento de vergonha, sentimento de culpa em relação a si próprio, em relação às suas emoções, às suas vivências, suas experiências. Então, essa dificuldade de falar dos seus gostos, né, de se colocar e de se impor perante as pessoas. Então, esses três sentimentos de medo, de culpa, de vergonha, eles estão aí semelhante a um freio na nossa vida, né? Eles dificultam muito. Na hora que eu vou falar o que eu penso, na hora que eu vou me impor numa discussão, às vezes um desses sentimentos fala mais forte e às vezes eu acabo me calando ou concordando com determinadas situações que não me faz bem, mas eu ser aceito pelas pessoas, pelo grupo, pelo medo de ser rejeitado, pelo medo da minha opinião trazer problemas às pessoas,
né? Eu vou então me adequando ao que o grupo pensa, ao que as pessoas acham que é o melhor, ao padrão muitas vezes estabelecido pela sociedade de comportamento. E aí, ouvinte, o que é quando eu falo para você a palavra sim? Precisamos nos impor, precisamos nos posicionar. O que significa isso? Significa ser arrogante? Significa ser egoísta? Querer que tudo seja do meu jeito? Querer que as coisas todas sejam da minha maneira de ser? Significa eu ser autoritário? Ou seja, né, eu querer impor, querer que as minhas coisas prevaleçam? Não. Né? Se posicionar, se impor diante de um grupo, diante das pessoas, diante da família, eu quero dizer, é você falar qual é a sua posição. É você falar o que você percebe diante das suas experiências, diante das suas vivências. É falar o que você acha. Né? Você tem uma natureza, você tem a sua individualidade, a sua personalidade, o seu temperamento. Você tem os seus talentos, suas habilidades, mas também tem os seus limites. Então, quando eu falo você se impor, você se posicionar, é você se mostrar. É você mostrar para as pessoas como você é, como você pensa, como você sente. E é isso que nós estamos dizendo, que existe uma grande dificuldade, né, em nós todos, em graus diferentes, claro, tem pessoas que têm mais facilidade, tem outras que têm menos, mas sempre existe um grau de dificuldade nessa situação. E de onde vem essa dificuldade, né, ouvinte? Esses medos, igual eu coloquei para vocês, esses medos, o medo, a culpa, a vergonha, esses sentimentos, na verdade, eles têm uma origem, tem algo que motiva esses sentimentos que nos freiam tanto, que nos dificultam tanto a nós sermos mais verdadeiros nos nossos relacionamentos. Nós não nascemos, né, com esses sentimentos, isso tudo nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida, ao longo aí das nossas experiências com as pessoas, principalmente com aquelas pessoas mais próximas. Por que com aquelas pessoas mais próximas? Porque são as pessoas com quem nós mais convivemos, que é no nosso meio, no nosso mundo familiar. Então, ouvinte, o que acontece? Nós, seres humanos, nós pessoas, nós temos muitas dificuldades em lidar com aquilo que é diferente de nós. Isso é assim, isso acontece. É mais fácil nós nos relacionarmos com pessoas que pensam de forma semelhante à nossa, né, que têm gostos semelhantes aos nossos, que têm opiniões semelhantes às nossas. Não é assim? É mais fácil nós convivermos com pessoas dessa forma. Então, quando nos apresentam pessoas que têm um jeito diferente, que tem uma maneira de ser diferente, muitas vezes a pessoa ela quer chegar no mesmo lugar que você, mas ela faz de uma forma diferente, né? Ela é uma pessoa às vezes mais extrovertida, é uma pessoa mais comunicativa, ou menos. Então ela vai ter uma maneira de ser e de viver diferente, mas muitas vezes a intenção aonde ela quer chegar é onde você quer também. Mas essas diferenças de comportamento, muitas vezes, assustam. E as pessoas têm essa dificuldade em lidar com as diferenças. Então, o que acontece? Nós sempre vamos querendo, né, buscar as semelhanças. E isso ocorre lá desde quando nós somos crianças. Né? Existem, por exemplo, nós, pais, dentro de nós, quando nós temos nossos filhos, nós vamos criando ideais dentro de nós de como que nós gostaríamos que nossos filhos fossem. Não é assim? Então, nós gostaríamos que nosso filho, por exemplo, né, estudasse, fizesse um curso, trabalhasse, vestisse dessa forma, falasse dessa forma. Então, todos nós, muitas vezes, vamos criando ideais dentro de nós de como nós gostaríamos que os nossos filhos fossem. E vamos convivendo com nossos filhos
de acordo com esse ideal que nós criamos, né, nos nossos pensamentos. E vamos exigindo deles que eles correspondam. Então, a cada vez que eles vão correspondendo às nossas expectativas, né, aquele momento que nós vamos ficando mais felizes, nós abraçamos mais, acariciamos mais, elogiamos mais, né, assim ficamos mais acolhedores, mais receptivos. E quando eles começam, às vezes, a agir de forma diferente, se posicionando mais, falando do que gosta, fazendo uma coisa que não é aquilo que eu gostaria que fizesse, muitas vezes eu tenho aquela atitude de reprovação, aquela atitude assim, de cara, né? Sem a gente sentar, conversar, dialogar, procurar entender. Né? Às vezes eu tenho aquela atitude de cara de não concordar, de achar ruim. Então, se isto acontece de forma muito frequente, né? Eu não aceitar as diferenças e sempre querer que aquela pessoa corresponda à minha expectativa, então os filhos, eles vão entendendo a mensagem o quê? Entendendo a mensagem que eu sou aceito, eu sou amado na medida em que eu correspondo à expectativa, na medida em que eu vivo em função daquilo que o outro espera de mim. Então veja bem, ouvinte, eu estou dizendo que essa mensagem ela vai ficando gravada dentro de nós quando isso acontece de forma mais frequente. Quando nós temos aquela dificuldade de dialogar, dificuldade em compreender os motivos daquela atitude que ocorreu de forma diferente, né? E nós sempre, então, de uma forma já escolhida, né? Eu quero que seja assim. É assim que eu acho que é o certo, é assim que eu acho que é o correto. E tudo que saia de forma diferente dessa minha ideia, né, isso que eu acho que é o certo, então tem que ser dessa forma. Então, tudo que saia diferente disso, eu não aceito. Então, quando isso ocorre com frequência, é aí, né, que a criança ela vai se tornando cada vez mais preocupada em corresponder às expectativas, em viver em função daquilo que o adulto acha que é o correto, que é o melhor, e ela vai se distanciando cada vez mais de si mesma, da sua própria natureza, né, de quem ela é. Vai se tornando muitas vezes aquele adolescente mais tímido, aquele adolescente mais introvertido, às vezes até não, às vezes pode até se tornar comunicativo, sim, né? Mas com aquela dificuldade em se posicionar, com aquela dificuldade em falar de si. Ele é muito esperto em captar aquilo que o outro está sentindo, aquilo que o outro está querendo, e a pessoa vai sempre tentando se moldar, se adequar àquilo que as pessoas, né, estão achando que é o correto, achando que é o certo. E aí o que acontece? Nós vamos nos tornando adultos com esses medos de sermos rejeitados, medos de não sermos aceitos, medos do julgamento das pessoas, muitas vezes com o sentimento de culpa dentro de nós, né? Quando eu coloco o que eu penso, muitas vezes eu não tenho segurança naquilo, acho que não está certo, acho que não está correto, ou sinto vergonha dos meus sentimentos, né? De falar para as pessoas o que eu acho. Então, nós vamos nos tornando adultos dessa forma. E aí nós vamos caminhando para viver uma vida assim, preocupados em corresponder à expectativa das outras pessoas, ou muitas vezes com muito medo de nos mostrar, muito medo de nos expor. E aí nós vamos criando para nós, assim, como uma máscara, semelhante a uma máscara, né? Então, existem aquelas pessoas que sempre se demonstram muito fortes, que dão conta de tudo, né, que pode me dar tudo que eu dou conta de fazer. Lá no fundo, lá no íntimo, nós damos conta de tudo, ouvinte? Nós não damos conta de tudo. Por quê? Nós temos limites, né? Nós temos possibilidades, mas nós temos limites também.
Muitas vezes queremos mostrar para o outro que somos fortes, que não temos defeitos, né? Que fazemos tudo da forma correta, certa. E a nossa realidade de seres humanos também é diferente disso. Nós temos defeitos, assim como nós temos talentos, qualidades, mas também erramos. Isso faz parte da nossa natureza. Mas quantas vezes nos posicionamos desta forma por medo? Medo de nos expormos, de mostrarmos nossas fraquezas, mostrarmos que erramos. Medo de sermos criticados, julgados, das pessoas acharem que somos inferiores a elas, se nós mostrarmos quem realmente nós somos. Então, ouvinte, não é fácil. E comportamentos como esses, quando ocorrem na maior parte das vezes em nossa vida, começam a trazer sofrimentos para nós. Começam a trazer prejuízos à nossa felicidade, à nossa satisfação, à nossa saúde mental. E que tipos de prejuízos são esses? Primeiramente, nós já estamos distanciados de nós mesmos na medida em que eu procuro mostrar para as pessoas algo que eu não sou. Né? Então, o tempo todo eu estou me relacionando com as pessoas. Então, se o tempo todo eu procuro ou corresponder à expectativa do outro, ou me mostrar de uma forma que eu, na verdade, não sou, eu estou me distanciando o tempo todo de mim mesmo. Né? Porque eu não estou pondo em prática a minha natureza, quem eu realmente sou, o que eu realmente quero, como eu penso, em dizer não na hora que eu quero dizer não. E esse distanciamento vai fazendo com que eu fique com uma dificuldade na minha identidade, né? Quantas vezes eu ouço aquilo lá no consultório mesmo, né? O paciente comenta, o cliente comenta, eu não sei do que eu gosto. Eu saio para procurar uma roupa para mim, eu tenho dificuldade em escolher uma roupa, eu tenho dificuldade em escolher um móvel para minha casa, eu olho, eu não sei o que eu gosto. Então eu ouço isso com frequência, é essa dificuldade, né, que a gente tem em sintonizar com os nossos próprios sentimentos. E isso ao longo do tempo vai trazendo um vazio, vai trazendo uma falta de sentido em relação à vida, em relação, né, a tudo que está ao nosso redor. Por quê? Porque não estamos sendo verdadeiros, não estamos vivendo algo que é verdadeiro em nossa vida. Então isso vai influenciando nesses sentimentos que depois vai culminando lá numa depressão. E nós depois não sabemos o que aconteceu. O que levou com que eu me sentisse deprimido, sentisse minha vida vazia, sem sentido. Então isso é muito sério, ouvinte. A depressão, ela é o quê? Ela é essa falta de sentido para com a vida, né? Aos poucos nós vamos parando de ter vontade, né? Não vamos tendo mais vontade das coisas, de trabalhar, de passear, de ter amigos, queremos ficar só quietos em casa. E essa falta de sentido, ela é muito originada, né, por essa dificuldade em sermos mais verdadeiros, em sermos mais nós mesmos. Outro comportamento sério que traz prejuízo é a compulsão. Eu não sei se vocês já ouviram falar, acredito que sim, tem sido muito falado na mídia. Compulsão é aquele comportamento desregrado em relação a determinadas coisas, por exemplo, a alimentação. Então, quando a pessoa vai sentindo assim aquele vazio dentro de si, vai sentindo aquela sensação de tédio, muitas vezes ela quer compensar aquela sensação, às vezes com a comida, com o chocolate. Então, só que não tem limites, né? Come. E isso vai gerando outros problemas. Outro tipo de compulsão, o de comprar. Então sai, compra coisas. Tantas coisas têm necessidade, mas é uma necessidade de suprir um vazio, que na hora dá aquela impressão que supre,
mas é momentâneo. Isso passa. Porque aquele vazio não é dos bens materiais, não é da comida, não é do chocolate. É um vazio que é originado pela questão emocional. Então, nós estamos tentando curar esse vazio de uma forma incorreta, inadequada e que traz para nós mais problemas ainda. O vício em drogas também é outro caminho triste, o outro caminho que nos traz sérios prejuízos e que pode ser influenciado também por esse vazio, por essa dificuldade em sermos nós mesmos. Como é que nós podemos fazer para nos ajudar de uma forma às vezes mais imediata a diminuir o medo, diminuir às vezes a vergonha de me colocar, de me posicionar? Então, uma coisa importante, a gente parar de se comparar às pessoas. Nós não podemos nos comparar às pessoas, porque eu só posso comparar a algo que é igual a mim. Algo que é diferente de mim, que tem uma natureza diferente da minha, eu não tenho como me comparar. Se tem um temperamento diferente do meu, né? Se tem limites diferentes dos meus, se tem inteligências diferentes, ou seja, talentos, qualidades diferentes dos meus, como eu vou me comparar? Não é, ouvinte? Então não posso, cada pessoa é de um jeito. Tem pessoas que têm uma tendência a ser mais comunicativas, outras mais concentradas. Tem pessoas que são mais magras, outras mais gordas, né? Tem pessoas que são mais agitadas, outras mais calmas. E isso é um conjunto de coisas que faz com que nós sejamos assim. Conjunto da genética, do emocional, né? Do todo, do nosso todo de pessoas. Então, como que nós vamos nos comparar ao outro? Não podemos. Então, primeira atitude, não nos compararmos. Segunda atitude, buscar desenvolver a sua individualidade. Se você sente que você tem dificuldade em saber do que você gosta, igual eu falei inicialmente, né, dificuldade em saber do que te faz bem, qual lugar que você acha que você vai sentir paz, tranquilidade, que combina com você, eu acho que isso já são sinais de que você precisa se conhecer melhor, né? De que você precisa ter mais consciência de você mesmo. E quanto mais você tiver, mais você vai desenvolvendo a sua individualidade, desenvolvendo você mesmo, se autoconhecendo. Mas uma coisa importante, então, né? Como viver bem com outras pessoas sem a gente perder a nossa identidade, né, ouvinte? Então, mesmo a gente tendo medo de ser julgados, de ser criticados, de não sermos aceitos, seja pela nossa família, seja, né, no ambiente do nosso trabalho, nossos amigos. Como é que a gente lida com isso sem a gente perder a nossa identidade e ainda assim ficar bem com as pessoas? Então, uma coisa importante a gente entender assim, que tem lugares que a gente convive no nosso trabalho, quando nós vamos a outros países, né? Cada local tem a sua cultura. Então, no meu trabalho tem a filosofia lá do meu trabalho, tem a cultura do meu trabalho, são coisas que nós precisamos respeitar. Então, não é eu chegar lá e me impor, né? E o que eu penso é que é o certo, o que eu penso é que é o correto. Muitas vezes falar coisas sem que as pessoas estejam solicitando, né? Aquela experiência às vezes de passear em outro país. Outro país tem outra cultura, outro modo de vida, né? Outro modo de ser. Então, procurar manter um limite de respeito, procurar ver equilíbrio na nossa sociedade. A nossa sociedade realmente ela tem uma cultura, ela tem os seus padrões. Importante nós sabermos nos colocar e respeitar, mas sem perder a nossa identidade. O que é identidade? A nossa natureza. Então é aí que se encontra o segredo, né? É aí que se encontra o equilíbrio. Então a primeira coisa que nós precisamos é aprender a respeitar as diferenças, né? Primeira coisa, quando eu aceito a diferença do outro, quando eu aprendo a respeitar a diferença do outro, a opinião do outro, eu começo também a entender assim, olha, eu me aceitando,
eu começo a aceitar do outro também. Então, essas atitudes passam por nós. Nós começarmos também a aceitar mais as pessoas da forma como elas são. Então, eu preciso de me respeitar e respeitar o outro. Me aceitar e aceitar o outro também. Então, sempre colocando isso em prática. Lembrando, cada pessoa é uma. Cada pessoa tem a sua natureza. E essa natureza está aí para ser vivida. Então, você tem os seus talentos, você tem as suas qualidades, você tem o seu temperamento, você tem os seus limites, que é diferente dos meus limites. O seu temperamento é diferente do meu temperamento. E isso é para ser vivido, de acordo com o que existe dentro de cada um de nós. E por ser assim, nós não vamos conseguir agradar todas as pessoas, não é, ouvinte? Pois cada um é de uma forma. Então, alguns eu vou conseguir agradar, outros não, e isso é assim que ocorre. É natural que isso ocorra. Importante nós termos consciência disso, fazermos escolhas que estejam de acordo, com quem nós realmente somos, nos responsabilizarmos por essas escolhas. Então, eu tenho que fazer isso de uma forma consciente. Eu ajo assim, porque eu sinto dessa forma, essa forma que me traz paz, que me traz bem-estar, que me faz ficar satisfeito. Então, à medida que eu faço escolhas de acordo com isso, eu me responsabilizo por isto também. E quanto mais eu me respeitar, eu vou conseguir respeitar o outro. Quanto mais eu me aceitar, eu consigo aceitar o outro, porque eu sei que da mesma forma que acontece comigo, acontece com o outro também. Então, essas noções, essa conscientização, ela nos ajuda a viver bem no meio das pessoas, sem ficar tão preocupado com o que as pessoas estão pensando, com medo do julgamento. É saber, olha, eu sou uma pessoa diferente de você. A começar pela nossa impressão digital, ouvinte? Ela não é única. Não tem ninguém com a impressão digital igual à sua. Então, internamente, no seu interior, também é assim. Nós somos semelhantes, mas não somos iguais. Nós temos temperamentos diferentes, jeitos de ser único, original. Então, nós nos sentimos bem em paz quando vivemos de acordo com isso na nossa sociedade. Somos transparentes, mas ao mesmo tempo também sabemos respeitar o local onde estamos, a cultura, os valores, onde estamos, no ambiente de trabalho, em outras famílias, com outras pessoas, mas sem perder a nossa identidade. Este é o ponto importante. Então, nesse ponto, a psicoterapia, ela auxilia muito a nós todos, ouvintes, a nos conhecermos melhor. É um trabalho importante. Nós não vamos ao psicólogo, porque estamos doidos, porque estamos... Muitas pessoas ainda têm esses pensamentos. Eu vou procurar o psicólogo, então, porque eu já estou muito doente, porque eu já não estou bem da cabeça. Não, ouvinte, pelo contrário. Quando nós temos consciência, daquelas dificuldades que estão nos fazendo, nos impedindo de crescer, de evoluir, Quanto mais consciência nós temos, eu acho que é sinal de que estamos saudáveis. Então, quando nós temos das nossas limitações e que sozinhos não damos conta, é o momento de buscar um auxílio profissional que vai facilitar com que esse desenvolvimento aconteça. Então, a psicoterapia, ela nos ajuda nesse sentido do autoconhecimento, de desenvolver a nossa identidade que está lá e que nós precisamos nos despertar para ela, nos encorajar mais em sermos mais transparentes, sermos mais verdadeiros, para que a nossa vida tenha mais sentido, mais alegria, para que a gente possa estar mais se sentindo realizado. Aquele sentimento de realização é isso, eu realizar algo que está dentro de mim. É isso, ouvinte. E aí eu achei uma mensagem aqui final
que eu acho que encaixa um pouco no que nós estamos conversando hoje, que fala assim: pare de esperar e sinta o seu aqui e agora. Pare de falar e escute o seu coração. Pare de buscar e fique feliz com o que tem. Pare de fazer e deixe as coisas acontecerem. Pare de insistir e deixe o rio caminhar por si. Pare de duvidar e assuma o que você crê. E dê força para si mesmo. Conheça seus talentos, suas qualidades, suas habilidades e valorize cada vez mais tudo que você tem, de bom, tudo que você tem para dizer, porque a nossa caminhada é essa mesmo. Estamos chegando ao final de mais uma reflexão. Quero desejar que você tenha uma boa semana e se tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, se sentir à vontade de me procurar para conversar, eu me encontro na Clínica Mosaico, telefone 3775-1715. Você pode ligar e agendar o seu horário, vou te receber lá com muito carinho.